no seu capítulo 2, no seu versículo 4 ao 10. Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao 10. Amém? A gente vai ler só o versículo 4, para a gente poder começar na palavra, e depois os demais a gente vai lendo no decorrer da mensagem. E a palavra fala assim para a gente nessa noite: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus? Só deixa para mim aqui os versículos aqui, tá bom? Por favor. Irmãos, enquanto eu estudava a palavra, o Senhor me trouxe a esse capítulo e a esses versículos. Irmãos, para a gente entender um pouco mais, essa epístola, Paulo não escreveu apontando um erro na igreja de Éfeso. Ou seja, ele não escreveu a igreja falando de um problema, falando de algo específico que estava acontecendo naquele lugar. Então é uma epístola que serve para todos nós. É uma mensagem a qual Deus usou a vida de Paulo para levar para essa igreja, mas que pode ser abrangente a todas as igrejas e a todos que ouvirem a palavra. Então é uma mensagem para cada um de nós nessa noite. Irmãos, o versículo 4, a qual a gente leu, ele começa com aquela palavra mas. E a palavra mas, no português, na literatura, significa o quê? Quando essa palavra vem de encontro com uma outra situação que está acontecendo, quer nos dizer ao contrário de tudo quanto nós estávamos falando. Ou seja, na contramão de tudo o que vinha acontecendo. E o que vinha acontecendo nesse contramão a qual essa palavra traz no versículo 4? Irmãos, nós temos que entender algo. Se a gente for estudar o versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 2 dessa mensagem, Paulo vai falar ali nesse começo que ele ouviu falar da fé dos irmãos daquela igreja. Ele ouviu falar na fé que os irmãos tinham em Jesus Cristo ressurreto. Também a gente vai ouvir nessa história do capítulo 1 ao versículo 3 do capítulo 2, que Paulo também pede para Deus em oração abençoar os irmãos na parte do quê? De entendimento. E o que mais? Em sabedoria, para que Deus pudesse abrir o entendimento dos irmãos e pudesse agregar sabedoria a cada um daqueles irmãos. E Paulo também continua falando. O que mais? Depois de Paulo pedir isso em oração, Paulo fala como aqueles irmãos devem ter uma vida santa perante ao Senhor. Então Paulo também fala nesses versículos. E o que mais que Paulo fala até chegar nessa mensagem? Que é onde vai entrar o mas dessa questão a qual nós lemos. Que Paulo lembra aquele povo que todos andaram. Eles andaram. De que jeito? Pelos desejos da carne. Todos, Paulo cita nos 3 primeiros versículos do capítulo 2, que todos andaram pelo desejo da carne, que todos faziam conforme as suas vontades, e que naquela situação a qual o povo estava anteriormente, todos eles estavam pela ira de Deus, condenados. Paulo vem lembrar isso depois que ele cita da fé que os irmãos tinham, que ele estava pedindo a Deus sabedoria, discernimento, entendimento àquele povo, que Deus pudesse abrir o entendimento deles. Paulo fala que eles também andaram nessa situação. Eles andaram conforme tudo quanto eles tinham vontade de fazer, agindo naturalmente, como um homem natural, como um homem carnal, fazendo as suas próprias vontades. E quando nós fazemos as nossas próprias vontades, nós iramos a Deus. Porque não tem como nós falarmos que somos cristãos fazendo as nossas vontades e não as vontades do Senhor. Amém? E começa o versículo 4 nos dizendo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Irmãos, e o Senhor começou a falar no meu coração através desses versículos.
Paulo cita que Deus era riquíssimo em misericórdia, que ao contrário de tudo quanto nós fizemos um dia, Deus tem a misericórdia pelas nossas vidas. Não importa o que você fez, se você entregar sua vida nas mãos do Senhor, Ele é riquíssimo em misericórdia para conosco. Ele fala que ao contrário de tudo quanto nós vivíamos antes de conhecer ao Senhor, Ele tem misericórdia para mim e para você. Ele tem misericórdia para conosco. Irmãos, e Ele fala riquíssimo, que a misericórdia do Senhor é grande, é abundante nas nossas vidas. E o que é misericórdia do Senhor para mim e para você, meus irmãos? É a bondade, é a compaixão e é o perdão de pecados. O Senhor, Ele tem tudo isso para nós. Ele tem em grande abundância a misericórdia para nossas vidas. Irmão, e olha o que o versículo fala: pelo seu muito amor com o qual nos amou. Ele não amou só a mim, Ele não amou só o apóstolo Paulo, Ele nos amou. Ele não citou um ou outro, Ele citou todos. O amor de Deus, a qual Ele muito nos amou, independente de tudo quanto nós fazíamos anteriormente, mas hoje Ele é misericordioso para conosco, e Ele nos amou. O versículo 4 vem falar para a gente, e olha o que o versículo 5 vem falando: estando nós ainda mortos em ofensas. Olha o que ele continua falando: nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Irmãos, o Senhor não esperou eu e você melhorarmos para nos amar. Ele nos amou na situação a qual nós estávamos antes, mas Ele era riquíssimo e é riquíssimo em misericórdia. Mesmo nós estando outra hora mortos espiritualmente, é isso que esse versículo quer nos dizer. Ou seja, nós estávamos afastados da presença do Senhor por causa das nossas ofensas. E o que é as ofensas? É tudo que você faz de ao contrário contra tudo que é certo. Tudo quanto a Bíblia prega para mim e para você fazer, e nós fazemos ao contrário, é uma ofensa. Contra quem? Contra Deus. E nós outra hora estávamos mortos em nossas ofensas, ou seja, totalmente afastados da presença do Senhor. E Ele fez o quê? Ele nos amou. Agora você imagina, irmãos, eu e você na presença dEle, o quanto Ele não pode fazer por mim e por você. Se quando estávamos nessa situação a qual esses versículos nos diz, Ele nos amou, imagina agora. O que Ele não é capaz de fazer por mim e por você? E olha o que Ele continua falando. Versículo 5. E Ele nos vivificou. Ou seja, Ele nos trouxe à vida novamente, porque se nós estávamos mortos, nós fomos vivificados por Ele, nós tornamos a existência perante a Deus, através de quem? De Cristo Jesus, porque pela graça nós fomos salvos. E olha o que o versículo posterior vem falar, versículo 7, para mostrarmos nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para convosco em Cristo Jesus. Irmãos, enquanto eu li esse versículo, eu falava para o Senhor, o que isso quer dizer, Pai, para nós essa noite? Irmãos, a gente tem que entender algo. O Senhor, Ele nos tirou de onde nós estávamos um dia. Ele nos fez viver novamente. Ele reestabeleceu esse contato conosco. O Senhor Jesus reestabeleceu o contato nosso com Cristo, com Deus, novamente, através da sua graça. Irmãos, e se Ele tirou eu e você da onde eu e você estávamos? Porque todos nós andávamos, a palavra fala, pela carne, pelas nossas vontades. E se Ele me tirou e te tirou de lá, é porque Ele tem um plano para a minha e para a sua vida. E hoje já foi falado aqui que cada um de nós somos usados como os instrumentos nas mãos do Senhor. Ele tirou eu e você daquele poço de pecado ao qual eu e você estávamos, perdidos outrora. Não foi à toa. Ele tem algo para mim e para você. Assim como esse versículo vem falar para mim e para você nessa noite, como ele para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, para mostrar no futuro o que algo ia acontecer nas nossas vidas. Irmãos,
para nós mostrarmos, para nós marcarmos uma história de mudança nas nossas vidas, pela graça que o Senhor Jesus nos concedeu. Irmãos, assim Ele fez com os homens e as mulheres a qual nós lemos na palavra dEle. Ele pegou pessoas improváveis e fez estar aqui, escrito num livro que há 2000 anos nós lemos, somente o Novo Testamento, sem contar o Antigo. Ele usou pessoas assim como Ele nos usa a mim e usa você, para poder escrever uma história através da minha e da sua vida, porque nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Ninguém vem aqui até a presença do Senhor à toa. O Senhor já tem um plano nas nossas vidas. Ele já tem estabelecido um plano nas nossas vidas. Irmãos, e a palavra continua falando, segundo a grandeza e a riqueza da graça do Senhor. E o que é a graça do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida? É um favor a qual nós não merecíamos. A graça do Senhor sobre eu e você, irmãos, ela veio como um favor a qual eu e você não tínhamos capacidade sequer de merecer. Mas o Senhor despejou a graça dele em nossas vidas. Mesmo nós estamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, mas Ele não olhou para isso. Ele me tirou e te tirou de lá para fazer algo grande na nossa vida. Se Ele te trouxe até aqui, a presença dEle, não falo igreja em si falando, mas se Ele te trouxe até a presença dEle, não foi à toa. Foi porque Ele tinha e tem algo na sua vida. Senão Ele não tirava nós de onde nós estávamos. Se Ele tirou é porque Ele quer nos usar como instrumentos nas mãos dEle. Irmãos, e olha que a Bíblia ainda continua falando, e a sua bondade, a sua benignidade para com cada um de nós, é o que esse versículo vem falar para mim e para você nessa noite. Tudo isso o Senhor nos olhou com esses olhos, com essa peneira, a qual sempre pensou algo melhor e bom sobre eu e você. Ele nos tirou de lá, irmãos. Ele tem algo para fazer nas nossas vidas. E através das nossas vidas, Ele vai nos usar para alcançarmos mais e mais vidas. Foi o que foi falado aqui, meus irmãos. Parecia que a missionária estava em casa quando eu estava preparando essa mensagem. Mas o Senhor, ela não estava, mas o Espírito Santo do Senhor estava presente. E é isso que Ele quer de cada um de nós. Olha o versículo 8 que Ele vem falar. Porque pela sua graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Irmãos, interessante a palavra do Senhor falar isso para mim e para você. Porque por esse favor, a qual eu e você não merecíamos, e não merecemos, nós somos salvos pela graça. Por esse favor a qual eu e você não merecíamos e não merecemos, nós somos salvos, que é a graça que há no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, fomos salvos e alcançamos isto, por quê? Porque nós cremos no Evangelho, pela fé que o Senhor Jesus fez isso, por amar a mim e a você. É isso que faz eu e você conectarmos com o Senhor Jesus. A salvação vem pela graça, não vem de nós, mas nós precisamos estar nela por fé. Se eu e você não tivermos fé que o Senhor fez isso por amor a nós, nós não nos conectamos a essa graça. E olha para a gente ver o que o versículo fala. Isso não vem de mim, não vem de mim. Isso não vem de nós, não é de nós que a salvação vem, mas a salvação vem de Deus. E por quem? Por Jesus Cristo. Nós alcançamos tudo isso por uma bondade de Deus, através do seu Filho Jesus. E nós somos conectados a essa bondade pela fé no Senhor Jesus. E olha o que o versículo 9 vem falando. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é o que eu faço, não é o que você faz que vai fazer nós sermos salvos. Não é. É difícil falar isso, mas não é. Não é o que eu e você fizemos, nós faz todos os dias, que nós pensamos que por isso nós vamos ser salvos. Não é. Não é. Mas nós temos que entender que é a palavra do Senhor. Por que não é isso? Para que ninguém se glorie. Porque senão vai ter um que vai chegar lá, Senhor,
eu fui salvo porque eu fiz isso. Ah não, aquele irmão não foi salvo porque eu fiz e ele não fez. Ah não, Senhor, eu acho que eu merecia ser salvo porque eu estou fazendo isso. Então, para não ter isso, a palavra do Senhor já vem falando, não vem das obras, ou seja, não vem do que você faz, para que ninguém se glorie nessas obras. Ou seja, porque às vezes pensamos que por estarmos fazendo muito, somos salvos. Mas o que a gente viu no versículo anterior? Pela graça nós fomos salvos, por meio da fé, e não das obras, para que ninguém se glorie. Mas aí, irmãos, tem um ponto de interrogação. Se nós ganhamos, certo, o direito da salvação em Cristo, pela graça que nos foi dada, que foi um favor a qual nós não merecemos, precisamos, eu e você, também permanecemos nela. Não adianta acharmos que nós fomos salvos e fazermos o que bem entender. Não é assim também. Porque a palavra do Senhor, ela vem falar para a gente o quê? Precisamos manter a busca minuciosa, ou seja, detalhada, nos mínimos detalhes. Do quê? Da santidade. Não adianta eu e você acharmos que o Senhor nos salvou pela sua abundante graça e nós não precisamos fazer mais nada. Temos que estar vigiando, temos que estar se santificando, ou seja, se separando. A palavra vai falar para nós não perdermos as nossas coroas. Então, irmãos, a graça do Senhor, ela nos abundou, ela nos alcançou, mas nós precisamos nos manter nela, pela fé e também pela santificação. Nós precisamos, a parte que cabe eu e você fazer, que é a mais simples, por mais que seja mais difícil para a gente, mas é a mais simples, porque a maior parte o Senhor já fez. Ele já entregou o seu Filho, para que nós possamos, através dele, alcançar a graça de Deus. Então a parte nossa nessa terra é buscarmos a santificação todos os dias, para que nós, através da santificação, pela fé, nós estejamos debaixo dessa graça. Amém? E o versículo último a qual o Senhor colocou no meu coração, ele vem falando o quê? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que pudéssemos andar nelas. Irmãos, agora vem o que foi falado antes da palavra. Pela graça do Senhor nós fomos salvos, não pelas nossas obras, mas nós fomos salvos para fazer a boa obra. O Senhor não tirou eu e você, irmãos, da onde nós estávamos, para nos colocar aqui em vão. O Senhor não tirou eu e você daquele lodo de pecado a qual nós vivíamos, outrora no mundo, fazendo as nossas vontades, os desejos da nossa carne, para nos deixar aqui sentados sem ter o que fazer. O Senhor, Ele quer algo a mais de nós. O Senhor, Ele nos criou em Jesus Cristo. Ele nos deu um Espírito Santo para mim e para você. Nós temos conexão com o trono de Deus a qualquer momento. Ele não nos quer parado na obra dele. Ele nos quer movimentando todos os dias. Ele quer que eu e você estejamos debaixo da graça dele, mas fazendo a vontade dele, porque o último versículo fala, ele preparou algo para mim e para você. Irmãos, o que ele preparou para mim, ele não preparou para o evangelista, ele não preparou para o irmão, ele não preparou para o outro, cada um no seu quadrado, mas cada um fazendo a vontade dele na forma que ele quer, através da sua vida. É cada um do seu jeito, mas sendo usado pelo Senhor, porque foi Ele que quis, é a obra que Ele te preparou. Irmãos, o que o Deus preparou para mim, o irmão não pode fazer, e o que Deus preparou para o irmão, eu não posso fazer, mas Deus, Ele nos salvou, através do seu Filho Jesus, nos colocou um Espírito Santo, que vive dentro de mim e de você, que conecta eu e você todo momento com o trono de Deus, para fazermos a vontade dEle, porque Ele tem algo separado para mim e para a sua vida. Nós não estamos aqui, irmãos, somente para ouvirmos a palavra, nós estamos aqui como um evangelismo nesse mundo. Nós precisamos ouvir o que o Senhor traz para nós aqui nessa noite, na noite passada, no culto anterior, em todos os cultos a qual nós ouvimos a mensagem e levá-la fora. Esse é o papel do evangelista.
é propagar o nome de Jesus, é propagar a palavra do Senhor, cada um da sua forma, mas Deus preparou para cada um de nós algo nessa forma para que nós fizéssemos. Nós não estamos aqui somente para ouvirmos, nós estamos aqui para espalharmos a semente do Evangelho, e o Senhor requer isso de mim e de você. Deus tem uma missão, irmãos, para cada um de nós. Ele tem uma missão para cada um de nós. Não somos servos, não somos salvos, não somos os melhores porque nós fazemos a obra, mas o Senhor, Ele nos quer fazendo a boa obra dEle todos os dias. Ele nos quer levando aquilo que Ele colocou em nossas mãos todos os dias. E hoje, irmãos, eu assistindo um podcast lá em casa, ouvindo, trabalhando. Eu gosto muito de ouvir podcast de finanças. E um cidadão que estava dando uma entrevista, ele falou assim: não faça do seu trabalho somente o seu trabalho. E eu achei interessante. Falei, eu quero ver onde isso vai dar. Não faça do seu trabalho só o seu meio de ganhar dinheiro. Não faça o seu trabalho só um meio de levar um sustento para sua casa. Não faça do seu trabalho somente algo para você visar recurso, mas faça do seu trabalho algo que possa melhorar a vida de alguém. E isso, irmãos, é um meio da gente evangelizar, porque cada um que nós estamos aqui, nos nossos respectivos trabalhos, nós podemos ser evangelistas lá dentro, nós podemos levar um sorriso lá dentro, nós podemos fazer uma boa ação lá dentro, nós podemos levar uma palavra amiga lá dentro, e isso acaba não ficando somente no nosso trabalho, o trabalho que nós temos lá, ele acaba expandindo, é um lugar onde a gente pode ganhar almas. Eu falei, verdade, e veio de encontro com aquilo que eu estava preparando. Eu falei, Senhor, até mesmo onde não tem chance da gente levar o Evangelho, o Senhor nos dá oportunidade para estar fazendo. Então, irmãos, não temos para onde correr. O Senhor entregou esse trabalho nas minhas e nas suas mãos. Não é só de quem está aqui em cima ministrando, não é só dos irmãos que estão à frente à obra, mas é de todos nós. A palavra do Senhor veio para mim e para você falando assim: ide e pregai o Evangelho. Nós somos salvos, nós fomos tirados do nosso passado pecaminoso pela graça do Senhor. Ele nos amou para que nós podemos também amar outras pessoas. E de que forma? Levando a palavra. E isso, irmãos, é o que o Senhor espera de cada um de nós. É isso que Ele espera de mim e de você. Irmãos, Deus tem uma missão para cada um de nós, de formas diferentes, mas Ele tem. Cada um do seu jeito, mas Ele tem. Então, se prepare para fazer isso que o Senhor quer. Se coloque na posição do Senhor para fazer a vontade dEle na sua vida. Deixe Ele te usar da forma que Ele quer. Muitas das vezes, irmãos, eu e você retemos isso. O Senhor quer nos usar. O Senhor traz palavra aos nossos corações para falarmos, mas nós seguramos e na hora que perdemos a oportunidade falamos, será que era ou não era para mim falar isso? O Senhor, Ele quer nos usar, não retenha isso. Nós fomos salvos para fazer a boa obra e que nós possamos fazer essa boa obra no nome de Jesus com excelência nas nossas vidas, porque Ele quer nos usar, Ele quer nos fortalecer para fazermos a obra dEle nessa terra. Então, irmãos, pela graça riquíssima que o Senhor teve por cada um de nós, nós precisamos mostrar para esse povo lá fora que essa mesma graça que um dia me alcançou, ela pode alcançar aqueles que estão lá também, no nome de Jesus, porque o Senhor é misericordioso, e se Ele tem misericórdia de mim, Ele tem do próximo que está lá fora. E isso nós precisamos levar a eles, porque é um papel de cada um de nós. E foi isso que o Senhor colocou no meu coração, que nós possamos fazer isso, porque nós fomos salvos, para salvarmos vidas através do Evangelho de Jesus. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu gostaria que a igreja